Você já reparou que todo grande gênio é questionado e feito de chacota no seu tempo? Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? E o campo aumentou 16 metros hoje. O campo aumentou 16 metros e 50, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50. O campo aumentou 16 metros. Eu sei que você já riu, eu também já ri, mas hoje o que eu queria trazer aqui é uma reflexão. Esses dias eu tava scrollando a rede social a fim de distrair e cascar o bico e me veio um vídeo do Enéas. Mas que porra é essa, hein? No vídeo, ele era retratado como um cara fora da curva, à frente do seu tempo, um gênio. E mano, quem viu esse cara na época que era vivo, lembra o quão zoado ele era. E na hora que eu lembrei disso, me veio uma coisa na cabeça. Curiosamente, naquela mesma semana eu tinha ouvido um podcast do Lucha no PrimoCast. E mano, a aula que esse maluco deu sobre futebol e conceito é bizarra. Aí eu pensei, um cara multicampeão, inovador nato dentro do futebol e simplesmente esculachado e taxado de meme na atualidade. E o mais bizarro de tudo, o cara avisou sobre um problema no futebol brasileiro que a gente só tá vendo agora. E quase ninguém ouviu porque tava ocupado demais fazendo meme ou dando risada do meme do cara. Depois desse vídeo aqui você até pode continuar zoando o Lucha, eu não ligo. Mas você não vai poder dizer que não sabia o que ele falou e fez. Mas antes de tudo, bem-vindos ao Fute Web Docs. Eu sou o Vitor Sick, paizão SLT, produzindo tudo isso daqui, ó, sozinho nas horas vagas. Fortalece comigo, já deixa o seu like, o hype, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Tá, antes de eu sair defendendo o homem cegamente, eu vou ser justo. O Lucha ajudou a construir o próprio meme. As declarações polêmicas, a dicção falha, os comentários que a gente não sabe se são de um gênio ou apenas uma viagem, tudo isso é real. O cara tem uma autoconfiança que beira o absurdo. Ele fala sobre si mesmo como se fosse o Einstein do futebol. Tá. Eu já contribuí muito para o futebol brasileiro. Tudo que você pensar que tem no futebol, modéstia à parte, fui eu que fui vanguarda e trouxe essas coisas todas do futebol. Toda essa modernidade que tem hoje em dia, é tudo eu que trouxe para cá. Mas deixa eu te contar o que a maioria esquece. Essa marra toda tinha fundamento. Enquanto o Brasil achava que o futebol era só correr e chutar, o Lucha já estava trazendo o futuro para cá. Ele foi o cara que introduziu o analista de desempenho, que usava fone de ouvido para falar com o auxiliar no banco e até mesmo um jogador no campo. Inclusive, imagina se tivesse na época esses fones esportivos que tem hoje em dia, né? Tava dando uma pesquisada esses dias e eu achei uns links bem em conta no Shopee. Vou deixar aqui depois, dá uma conferida que vale a pena, hein? Ele profissionalizou o extracampo quando o resto do país ainda vivia na área da várzea. E aqui eu tenho até uma história particular muito legal pra estar contando. Como eu contei no meu último vídeo sobre amor à camisa, o meu pai, ele era jogador de futebol e pegou essa época do Luxemburgo no Bragantino, meados de 89 e 90. E ele conta que o homem rodava a cidade de carro à noite para ver os jogadores que estavam na noite. Olha o nível de profissionalismo. Profissionalismo esse que anos depois levou ele para bater de frente com os galácticos. Olhar nos olhos de Ronaldo Fenômeno, do Zidane, do Beckham e mandar eles obedecerem a sua ideia de jogo. Você acha que um homem sem culhão treinava aquele vestiário? Culhão e brio, que foram algo também que eu comentei sobre a falta atualmente nos nossos jogadores da seleção brasileira, né? Vou até deixar o card aqui, vale a pena depois você dar uma conferida porque é um dos melhores vídeos que eu já fiz nesse canal. E até pegando aqui o gancho, né? O Brasil tem um problema muito sério, a gente confunde personalidade forte com falta de competência. Se o cara é polido, educado, fala pouco, é profissional. Se o cara tem opinião, gesticula, fala alto, é meme, é arrogante. Isso diz mais sobre a gente do que sobre o próprio Lucha. Inclusive fica bem nítido depois do que ele falou, que eu já vou abordar aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria fazer um desafio aqui, ó. Eu vou te apresentar um técnico, você me diz se esse cara merece respeito ou não. Brasileiro, mais de 30 títulos na carreira, campeão do Brasileirão 5 vezes por 4 clubes diferentes, campeão da Copa do Brasil, maior campeão paulista e campeão da Copa América. Merece respeito? Óbvio que sim, né? Esse cara é Vanderlei Luxemburgo. Além de tudo, como eu disse, ele foi o único brasileiro da história até hoje a treinar o maior clube da Europa, o Real Madrid. Você pode falar que a passagem dele não foi um sucesso estrondoso? Pode, mas poucos técnicos do mundo chegaram onde ele chegou. E basicamente, nenhum brasileiro.
Aliás, eu tinha uma camisa dessa época do Beckham dos Galácticos, eu tava até procurando e achei algumas com um precinho bem bacana. Vou deixar o link aqui, depois dá uma conferida também, beleza? Mas vamos lá, ó. Eu vou te falar o que me fez fazer esse vídeo de verdade. Como eu havia contado, né? Recentemente eu fui assistir o Lucha num podcast do Grupo Primo, sem expectativa nenhuma, só porque eu gosto do Kaique e do Lucão, e simplesmente o cara falou de tudo. Táticas, formações, mercado, psicologia de vestiário. O cara falou sobre como o futebol europeu funciona como indústria de imagem, contratos, direitos de personalidade, com uma clareza que a maioria dos comentaristas de TV não tem. Ele entendia o jogo dentro e fora do campo no nível que me deixou, mano, de queixo caído. Mas o que me travou de vez foi uma fala específica. Ele disse que o futebol brasileiro corre um risco silencioso. O talento está morrendo antes de aparecer. E ele explicou. O jogador brasileiro de elite sempre veio da periferia, da rua, do peladão, do terrão sem trave, aquele ambiente de improviso, de driblar três, de inventar a jogada. É ali que nasce o gênio. Ronaldinho, Romário, Ronaldo, eles não vieram de escolinha cara. Mas hoje o modelo está mudando. Futsal de mensalidade, escolinhas pagas, peneiras que custam dinheiro, empresários que você tem que financiar. O menino pobre com talento bruto dificilmente entra nesse sistema. Ele fica para trás porque a família não tem como bancar. E o menino que entra já vem formado, às vezes até técnico, mas sem aquela fome, tá ligado? Dificilmente veremos caras como esses se o futebol continuar assim. Você acha que isso é papo de velho saudosista? Então me explica por que a gente não produz um Ronaldinho, um Ronaldo, um Adriano a cada geração mais. Me explica por que a Europa vai lá na África, nos países menores ou menos desenvolvidos, e descobre jogadores no mesmo estilo que o Brasil poderia estar formando. O Lucha viu isso e ele falou em voz alta enquanto o Brasil estava preocupado em usar ele de meme, né? Como eu falei, vale a pena ver esse podcast, eu vou deixar o link aí na descrição. O futebol e a cultura brasileira é especialista nisso. Apaga quem constrói, quem carpina enquanto tudo é mato e glorifica quem chega depois. O Lucha passou anos alertando sobre o que estava acontecendo com o futebol brasileiro. Essa coisa do craque periférico desaparecendo, do sistema engolindo o talento bruto, e ninguém levou a sério ou tá levando a sério. Porque sempre foi mais fácil fazer o meme da dicção do que propriamente parar para ouvir um argumento. Será que isso não vai desencadear em transformar a gente em uma nova Itália? Aliás, Itália é essa que eu fiz um vídeo falando como chegou na situação atual, né? Nesse fiasco atual. Vou deixar o card aqui em cima. Agora eu quero que você faça o seguinte. Lembra do Enéas que eu falei no começo do vídeo? O cara que era piada no seu tempo e virou gênio depois da morte? O Lucha ainda tá vivo para ver o que ele descreveu acontecendo. A gente tá vivendo exatamente o cenário que ele alertou. Sem Ronaldinho novo, sem o Ronaldo novo, sem aquele jogador que aparece do nada e apavora o mundo. A gente tá exportando atletas bem formatados. E na moral, o que tá faltando é exportar gênios. Inclusive eu deixo aí pra você essa pergunta. Quando foi a última vez que você viu um jogador brasileiro e pensou: esse cara é de outro planeta? Pensa bem antes de me responder e deixa aqui embaixo seu comentário. Esse é o Lucha, não o meme, o técnico de verdade. Você pode continuar zoando, mas agora você sabe que podemos estar diante de um gênio incompreendido. Rapaziada, curte esse vídeo se esse conteúdo fez você pensar diferente. Responde pra mim uma pergunta. Você acha que o Brasil errou em não dar mais oportunidades ou mais tempo pro Lucha na seleção? Fazendo parte da comissão ou coisa do tipo? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Vai ter gente concordando, vai ter gente discordando. Eu quero ler todos os comentários, então responde aqui embaixo pra mim, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.